No último vídeo em que eu falei sobre desejo, eu encerrei falando que desejo de não ter desejo também é um desejo. Se isso é verdade, então como é que faz? No último vídeo, eu afirmei o seguinte: o desejo é a causa do sofrimento e, portanto, você tem que parar de desejar. Mas eu também afirmei que o desejo nunca vai parar, ele sempre vai estar acontecendo. E terminei dizendo que o desejo de não ter desejo também é desejo. Vamos tentar esclarecer tudo isso. A primeira coisa que eu queria esclarecer é: não existem duas entidades separadas, tá? Essa ideia de que existe um ego e um absoluto, uma ignorância e uma sabedoria, uma consciência real e uma consciência falsa, etc. Mas, para conseguir explicar as coisas, eu preciso usar dessas analogias. Eu preciso trazer essas duas fictícias entidades à vida. Senão não tem como eu falar nada, não tem como eu explicar nada. E se a gente ficar presinho em jogo de palavras, é cansativo, né? Além do mais, que os meus vídeos eu já acho que são longos demais. Eu tô cada vez mais tentando deixar eles mais curtos. Tem vídeos aqui de 30 minutos, 40 minutos, que às vezes eu queria poder explicar em 15 minutos, 10 minutos, o mínimo possível, né? Porque eu sei que é cansativo assistir vídeos longos. Então não dá pra mim ficar trazendo coisa lá do passado ou reexplicando tudo tintim por tintim, senão eu vou fazer vídeos de horas. E a intenção aqui é tentar resumir e trazer um pouquinho só de conteúdo por vídeo. Então, para efeito de explicação, vamos supor que existem duas entidades, que a gente vai chamar de ego, a entidade física, ser humano que vive no mundo e tudo mais, e absoluto, que é a sua consciência real, que só existe ela e não tem mundo nenhum. O ego nunca vai deixar de desejar. Ponto. Essa é a natureza dele. O absoluto é a luz que ilumina o ego. Ou seja, ela não tem participação em nada. A sua consciência absoluta só assiste, é só testemunha. Ela não tem autoria, não escolhe nada, não decide nada, não deseja nada. Então, por que eu afirmo que o ego nunca vai deixar de desejar? Só porque é a natureza dele, ponto, e acabou? Não. É porque essa aparência de mundo só existe por conta desse movimento kármico gerado pelo ego. Ou seja, o absoluto, a sua consciência absoluta, só se percebe, só consegue se manifestar e saber que existe por conta desse movimento do ego, que é principalmente causado pelo desejo, pela movimentação kármica. O ego nunca vai parar de desejar porque ele é a causa da aparência de mundo que o absoluto testemunha. Ponto. É isso. E aí você me pergunta, mas qual dos dois veio primeiro? Primeiro existia o absoluto e aí se manifestou um ego que tem desejo e causa a aparência de mundo? Ou existia o ego com a aparência de mundo e depois veio o absoluto? É, se você parar para pensar um pouquinho, você vai ver que essa questão não faz sentido. É igual a história do ovo e da galinha. Ou do Nirvana e Sansara. Quem veio primeiro? Ou, mais importante, quem é que faz essa pergunta? Qual é a entidade que está perguntando isso? A única entidade que consegue perguntar sobre origem e causa é a entidade que vive no tempo. E a entidade que vive no tempo é o ego. E como o ego funciona? Ele traz uma pergunta que não existe, se limita por causa dessa pergunta e fica buscando uma resposta. Então, assim, não existe uma resposta para essa pergunta porque a própria entidade que faz a pergunta é falsa. Então, qualquer manifestação do ego a fim de encontrar uma conclusão, de encontrar uma resposta, não tem resposta. A manifestação é encausada. E aí você roda atrás do próprio rabo. Você nunca vai encontrar. É a cobra que morde o próprio rabo, é o yin yang, é o ovo ou a galinha. Aí a gente entra num campo do paradoxo. Só que o ego não pode entrar no campo do paradoxo e encontrar uma resposta. Porque no lugar em que ele vai encontrar a resposta, ele não existe.
E aí eu pareço um maluco falando esse tipo de coisa, mas não tem como explicar isso. Porque é a entidade que pergunta, quando ela encontra a resposta, ela não existe naquele lugar onde a resposta existe. E aí, se ela tenta formular uma nova pergunta, ela formula a nova pergunta na manifestação, onde existe um corpo, um mundo, um ego e tudo mais. É tipo você voltar no tempo, encontrar sua mãe, não falar para ela que você é filho dela no futuro, apresentar ela para o seu pai e isso acabar culminando no seu nascimento. Você criou um looping temporal. E aí, quem veio primeiro? Primeiro veio a pessoa que voltou no tempo e apresentou sua mãe para o seu pai, ou primeiro veio o seu nascimento para poder voltar no tempo, ou primeiro a sua mãe precisa. Você entendeu onde eu quero chegar, né? Então vamos finalizar esse assunto. O Yin precisa do Yang, e vice-versa. O absoluto só pode se perceber por conta da aparência de mundo causada pelo ego e os seus desejos. O ego e os seus desejos só podem existir por conta dessa consciência imutável que ilumina ele, que é o absoluto. E se você quiser realmente insistir nessa pergunta de origem, de qual surgiu primeiro, ou qual é a causa de alguma coisa, eu diria que tudo surgiu agora. Porque o único momento que existe é o agora. Então, a própria questão do que surgiu, ou da existência de um ego, de um absoluto e tudo mais, é o que causa eles, é o que gera eles. E essas coisas só podem ser geradas no agora. Porque o agora é o único tempo que existe. Então, a gente finaliza afirmando com certeza que o ego nunca vai deixar de desejar. Porque é ele que causa a aparência de mundo, o movimento kármico, e é ele que faz com que seja possível que o absoluto se perceba, saiba que exista. Os dois compartilham do senso de eu sou. Por isso que os dois existem, os dois sentem que existe. Nesse exemplo, o filho precisa do pai, tanto quanto o pai precisa do filho. Dia e noite se alternam em sua ronda. O frio, o inverno sucede à primavera. O tempo vai e a vida se esvai, mas a tormenta do desejo nunca cessa. Mas então, se o ego sempre vai continuar desejando e não dá para interromper esse processo de desejo, por que carga d'águas eu fico falando para você abandonar o desejo e aceitar o presente? Você, agora falando como você absoluto, como a testemunha eterna, você não tem mãos, você não tem órgãos sensoriais, você não tem corpo, você não tem nada. Você é só a consciência que testemunha tudo. E você, nessa posição passiva de testemunha, qual é a única opção que você tem? Se identificar ou não. Só isso, porque você não tem corpo para se manifestar, você não tem mente para ter desejo e vontade e tudo mais, você é um eterno espectador. E se você passa a sua vida inteira assistindo filmes, a única coisa que você pode fazer é se identificar com o que está sendo projetado ou perceber que aquilo não é você. Ou seja, o desejo, fundamentalmente, no nível da consciência absoluta, não é seu. A consciência absoluta não deseja nada, não tem como ela ter um desejo. O desejo é sempre da aparência de mundo, é sempre do ego, do corpo, da entidade, daquele que nasceu e vai morrer um dia. Então, quando eu falo abandonar o desejo, não no nível do ego, mas no nível fundamental do absoluto, eu estou falando para você abandonar a identificação com a aparência de mundo. Porque quando você se identifica com o desejo do ego, aí sim você deseja junto. Porque você está pegando para si uma aparência momentânea que não é você e está se identificando com ela. Indiretamente, você está desejando junto. Se por algum acaso você percebe que na verdade não era você, que o tempo inteiro era só uma aparência de mundo se desenrolando de maneira automática e você não tem nada a ver com isso, aí sim o desejo é largado, ele cai. A identificação com aquele desejo é suspendida. E aqui vem uma parte interessante. Da mesma forma que na representação do Yin Yang, o Yin tem uma partezinha do Yang e o Yang tem uma partezinha do Yin, que é o que faz com que eles rodem um atrás do outro de maneira infinita.
O ego, ele sempre está à espreita. Ele sempre é uma parte do absoluto. Ele sempre está ali no cantinho, esperando você vacilar. Mas não encare ele como se ele fosse um inimigo, como se ele fosse malvado, como se ele realmente tivesse vida própria. A melhor maneira de encarar a existência de um ego, com todas essas dúvidas e desejos e tudo mais, é chamá-lo de potencialidade. Ele é uma potencialidade da sua própria consciência infinita, absoluta. Não importa se você teve um lapso de realização, se você está em samadhi ou se você é um Buda. O ego sempre vai estar à espreita. Ele sempre é uma potencialidade só esperando para ser invocada pela falsa identificação. Afinal, entenda o seguinte: se a sua consciência é absoluta, ilimitada, toda poderosa, ela precisa ter uma das suas potencialidades como essa limitação, essa potencial limitação. Porque se você não tivesse essa limitação, que a gente chama de ego, de corpo, de mundo, de pessoa, você estaria limitando a sua consciência. Você estaria falando que essa sua consciência não tem a potencialidade de duvidar de si mesma, de se limitar num período do tempo. Porque você, como imortal e nascido, você, como repousando no infinito intemporal, tem a capacidade e a potencialidade de trazer à tona um pensamento junto com um tempo. Então é você que cria a identificação com um período de tempo e a impressão de passagem de tempo. E é por isso que eu falo nos vídeos em que eu falo que não passa tempo, que na hora que você descobre isso e você volta para sua consciência absoluta, não passou tempo nenhum. Por quê? Porque o tempo era tão conceitual quanto aquela entidade que você trouxe junto. E aí o que acontece? O momento presente, seja lá onde for, como eu falei no vídeo anterior, já é a sua consciência absoluta, repousando em si mesma. Quando você traz um sentimento de insatisfação, quando você traz um sentimento de isso não está certo, eu não gosto disso, eu não tenho certeza se eu sou imortal, eu nasci um dia, eu vou morrer, eu estou sofrendo, você está trazendo a identificação com aquela entidade que estava ali só esperando você vacilar. E aí você traz o quê? O desejo. Não que o desejo seja próprio da consciência absoluta, mas o desejo está ali boiando em potencial no seu ego. E na hora que você traz essa insatisfação, você deseja junto com o ego. E o ego deseja o quê? O tempo inteiro o ego deseja modificar o seu presente. O tempo inteiro o ego deseja aquilo que ele não é. Ele tenta te desprovar o tempo inteiro. E aí você pensa, isso está errado? É uma parte da sua consciência que é inimiga, que é malvada, que precisa ser destruída? Ou você pode encarar como uma potencialidade? Porque você é livre para repousar em si mesmo e permanecer em alegria, em bem-aventurança, ou duvidar de você mesmo, por quantos anos você quiser. Quanto que é uma fração de infinito? Existe uma fração de infinito? Então, assim, se você ficar 1000 anos ou 1 milhão de anos se duvidando, na hora que você voltar, não passou tempo nenhum. Então, o ego é uma potencialidade. É o famoso orai e vigiai. Você vai ter que vigiar para o resto da sua vida. Eu não vou me estender nesse assunto, mas presta atenção no seguinte. Quanto tempo o ego, a pessoa, demora para perceber que ela era consciência absoluta? Como o ego é limitado, como ele tem uma autolimitação, ele se limita numa mente condensada, ele precisa, às vezes, de alguns dias, alguns meses, alguns anos, algumas vidas, algumas eras, para lembrar que ele era consciência absoluta o tempo inteiro. Mas não tem nada de trágico nisso, porque quando ele lembra, não passou tempo nenhum. Quando você se vê como absoluto, repousando em si mesmo, num lugar em que não existe tempo, quanto tempo leva para você lembrar que você achava que era uma pessoa? Não leva tempo nenhum. Por isso que eu falo que o ego está sempre à espreita. Porque para a consciência absoluta, todas as ideias, todos os conceitos não levam tempo para acontecer. A consciência absoluta não leva alguns anos para perceber que um dia ela achou que ela era um ser humano, que ela achou que ela era um ego.
Todas as suas potencialidades estão sempre disponíveis. E o ego é uma dessas potencialidades. Então o ego está sempre disponível. Ele sempre está aqui estampado na sua cara o tempo inteiro. Cabe a você se identificar com ele e começar a desejar junto com ele. E o ego deseja o quê? Deseja modificar o presente. Ou repousar no seu presente e assumir que está tudo certo. Com carnes flácidas, segue o velho pelo mundo. A cabeça calva, as gengivas desdentadas. Seus passos trôpegos. Ele o sustenta com muletas. Mas a força do desejo não o deixa. Então a gente chega na última parte do vídeo. Então, se o ego nunca vai deixar de desejar, se o absoluto é só testemunha, e desejar não desejar é uma armadilha, o que resta? Uma vez eu vi um exemplo dado numa história que foi contada pelo Swami Sarvapriyananda. E como eu não lembro qual é a história, nem qual era o vídeo que ele usava para contar essa história, eu vou usar a liberdade poética e recontar ela o mais próximo possível que eu lembro da original, com as minhas palavras, trazendo para um contexto mais atual. E ele usava essa história mais ou menos para o mesmo contexto que a gente está usando aqui. Então, vamos lá. Senta que lá vem a história. Imagina que existe um reino, tem um palácio, tem um rei, uma rainha e tem um príncipe chamado Bruno. E o Bruno ainda é uma criança. Um dia, a galera do palácio, os funcionários, estão organizando um teatro. Porque todo mês eles fazem um teatro para o pessoal do reino. E nessa peça em específico, eles precisam de uma garotinha. Só que eles não estão encontrando uma menina na idade certa ou com um talento para fazer o papel. A rainha passa pelo grupo de teatro, vê eles em desespero, porque eles não estão encontrando uma menina para fazer o papel. Então a rainha sugere: por que vocês não usam o príncipe Bruno? Ele é um ótimo ator e ele ainda é criança. Então se a gente vestir ele de menina, ninguém vai perceber a diferença. Porque ele ainda não tem os traços totalmente masculinos. E aí eles discutem um pouco sobre isso e acabam concordando em fazer essa inserção do príncipe Bruno como se fosse a menina da peça. Chega o dia da peça, eles colocam uma peruca no Bruno, um vestido, maqueiam ele como se fosse uma menina e fazem a peça. Deu tudo certo, tudo maravilhoso, todo mundo adorou a peça. No final da peça, todo o grupo do teatro é reunido e tiram uma foto. Esse assunto fica para lá, é esquecido e nunca mais se toca no assunto. 20 anos depois, Bruno, nos seus quase 30 anos, está revirando algumas coisas da família e acha essa foto. E ele começa a olhar para a foto, as pessoas do teatro, e vê essa menina na foto. E ele pensa: nossa, que garota linda, que menina bonita. Só que eu não me lembro de conhecê-la. Eu conheço todo mundo do reino e eu não me lembro dessa garota. Como essa foto parece muito antiga, essa menina já deve ser uma mulher, ela já deve ter minha idade hoje em dia. E ela é tão bonita, mas tão bonita, que eu quero descobrir quem é ela. Eu quero casar com ela. Eu vou transformar essa mulher na nova rainha desse reino. Eu não vou sossegar, eu não vou descansar enquanto não encontrá-la. Então, o príncipe Bruno faz a missão da vida dele encontrar essa garota da foto. Só que, como eu e você sabemos, o Bruno estava olhando para a própria foto dele. Era ele vestido de menina ali. Só que ele não se lembrava disso. Ele não se lembrava dessa peça. Então ele convoca alguns funcionários do palácio e dá a missão. Olha, a gente tem essa foto aqui, tem essa menina, e eu quero saber onde ela vive atualmente. Quem ela é. Se ela se mudou para algum bosque aqui perto, onde ela foi parar. Porque eu desejo me casar com ela. Eu não vou sossegar enquanto eu não casar com ela. Eu não quero saber de nenhuma outra mulher do reino. Eu quero encontrar essa garota. Porque ela é tão bonita, mas tão bonita, que ela deve ter se transformado numa mulher excepcionalmente bonita. E aí os funcionários saem buscando, batendo de porta em porta, perguntando se alguém conhece aquela menina. Até que eles topam num funcionário mais antigo do reino. O funcionário antigo do reino fica sabendo da história e vai atrás do príncipe Bruno. Ele chega e fala: Vossa Alteza, fiquei sabendo que você está procurando essa menina da foto. E o príncipe Bruno diz: sim, depois que eu bati os olhos nela, eu decidi.
que eu vou me casar com ela, só com ela. Eu não quero saber de mais nenhuma mulher do reino. E eu não vou sossegar enquanto eu não descobrir onde ela está. E aí o funcionário mais antigo vira pro príncipe e fala, ó, eu tenho uma boa notícia para você. Eu sei onde ela está. E aí o Bruno fica afobado e diz, pelo amor de Deus, me fala, eu preciso conhecê-la. E aí o funcionário vira pro príncipe e fala, então, essa menina é o senhor. E aí ele explica toda a história pro príncipe. Olha, teve aquele dia no teatro, a gente fantasiou de menina. Essa menina que você está buscando, que você acha que se tornou uma mulher linda e maravilhosa, é você, Vossa Majestade. E depois da explicação, o príncipe acaba se recordando, lembra, realmente era ele tem uma memória de um teatro que ele fez quando era criança e toda a confusão é resolvida. Enfim, eu te pergunto, onde foi parar o desejo do Bruno pela princesa? Pela futura princesa que ele queria conhecer? Pela mulher com quem ele queria se casar? O que aconteceu com esse desejo? Ele continua desejando? Ou o desejo foi cessado? Há 10 minutos atrás o Bruno estava incontrolável, ele queria encontrar essa mulher. Agora que ele descobriu que a mulher é ele, ainda existe o desejo? Ou o desejo foi dissipado, não tem mais o que desejar? Aquela mulher não existe. Era ele o tempo inteiro. O desejo do príncipe Bruno, o tempo inteiro, era falso. Não existia. Porque ele se baseava numa entidade falsa. Nunca existiu uma mulher que um dia foi uma garota que fez uma peça de teatro. E o que a gente aprende com isso? Que não adiantaria alguém chegar no Bruno e falar, pare de desejar. Ou deseje não desejar encontrar essa moça. A melhor maneira de cessar o desejo do príncipe Bruno foi a luz da sabedoria. Foi a dissipação da ignorância. Foi ele descobrir a verdade. Que o tempo inteiro, a garota dos desejos dele era ele. Como no exemplo que eu acabei de dar do príncipe, muitas vezes você também busca por algo falso. Você pode passar a vida inteira achando que você está buscando uma coisa externa, quando na verdade você está sempre preso num movimento interno. Tudo que parecia externo, cheio de cores, cheio de vida, todos os objetos de desejos, na verdade era um movimento interno. Era uma autolimitação, uma potencialidade da sua própria consciência. O desejo não é superado ao desejar não desejar. Ele é eliminado pela luz da verdade, pela dissipação da ignorância. Então ele é superado ao você perceber que essa aparência de mundo é você. Você é o ego que deseja juntamente com os objetos de desejo. Se eu vejo o meu ego segurando uma caneca e eu olho para essa caneca e penso, eu desejo essa caneca, porque ela é linda, maravilhosa, amarela, tem uns bonequinhos engraçados. Todo esse movimento é interno. É a minha própria consciência que está fazendo esse movimento. E não tem diferença nenhuma entre o movimento, o desejo, a caneca e eu. Todo o problema da questão é quando eu realmente acredito que existe uma caneca fora de mim. Que existe um corpo, que eu chamo de Nilson, segurando uma caneca e desejando essas coisas. Quando eu assumo a autoria, quando eu me identifico com o movimento do desejo, eu desejo junto com o desejador. E o desejador é autolimitação, é potencialidade. Quando eu observo que o desejador, o ego, o corpo, a persona, é falsa junto com o objeto de desejo, o desejo por si só já é dissipado, porque eu descobri a verdade. Não porque eu desejei não desejar. Não porque eu não posso desejar essa caneca. Não existe caneca nenhuma além de mim. Essa caneca agora só existe porque eu estou acordado no estado da vigília. É a caneca que depende de mim, não sou eu que dependo da caneca. A caneca só existe porque eu existo para observar a caneca. E eu nem vou entrar em paradoxo de novo, porque a gente volta para o ovo e para a galinha, para o ego e para o absoluto. Controla o prana, recolhe os sentidos, discrimina entre o real e o transitório, aquieta a mente, invoca os nomes santos e resiste ao poder da distração. E é por isso que não existem
duas entidades diferentes, a não ser no nível conceitual. Absoluto e ego, Nirvana e Samsara, como eu já falei em outro vídeo, são uma só entidade. E você transcende essas duas. A única diferença aparente, conceitual, potencial que existe entre essas duas é a identificação com o movimento do universo, o jogo de Lila e o movimento kármico, ou com a observação da testemunha. Mas as duas, fundamentalmente, são uma só, se perseguindo indefinidamente, infinitamente. Então, se não é possível parar de desejar, porque o próprio desejo e o desejador, o ego, é a causa da aparência do mundo, e é o único motivo pelo qual você está aqui e pode se questionar esse tipo de coisa, o que você pode fazer é descobrir a verdade sobre si mesmo. Ego e absoluto são como dia e noite, inspiração e expiração, vida e morte, quente e frio. Você não pode parar o movimento, mas você pode repousar bem no centro e observar de maneira testemunhal, sem participar do jogo, sem participar do movimento, sem assumir a autoria de nada. Estando no centro, você não deseja cumprir desejos, você não deseja não estar no presente e, acima de tudo, você não deseja não desejar, porque essa questão nem existe. E como alguns assinantes comentaram no último vídeo, talvez eu não tenha usado a melhor palavra. Quando eu estou falando desejo, eu tenho uma noção bem clara do que é que eu estou falando. Como eu falei, eu não estou falando de desejo só a respeito, por exemplo, dos desejos de pecado capital. Luxúria, avareza, gula, cobiça. Eu digo no desejo que gera movimentação. Então, se você quiser deixar o exemplo mais fácil de entender, às vezes para o seu conceitual, você pode usar outras palavras. Você pode substituir tudo que eu falei a respeito de desejo usando as palavras vontade, motivo, movimento, impulso, karma, ação, fissura, sede, paixão, etc. Qualquer coisa que te lembre um movimento, uma identificação, você pode usar. Porque só é possível desejar, só é possível assumir a autoria do desejo, só é possível se identificar com o movimento kármico, só é possível se identificar com o movimento do ego se você achar que existe um mundo externo. Quando você traz o desejo, você traz o mundo junto. Porque só existe desejo se houver um mundo. Só existe desejo se houver objetos externos para você desejar. A identificação traz todo um universo junto. A última forma de sabedoria em relação ao desejo é a indiferença. Adora o Senhor. Adora o Senhor. Adora o Senhor, ó tolo. Pois, quando chegar a hora destinada, de nada valerão as regras da gramática.